O Christ, whose mercy like a river flows in grass. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui está tudo bem, glória a Deus por isso. E da mesma forma espero que esteja acontecendo com você também. Que você esteja se sentindo abençoado por Deus, porque a bênção dele está sobre a sua vida. Que você esteja reconhecendo a bênção de Deus na sua vida. Reconhecendo ou não, nós somos um povo abençoado. A nossa leitura de hoje está no livro de 2 Crônicas, capítulos 14, 15 e 16. Capítulo 14, vamos iniciar então? Abias repousou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi proclamado seu sucessor, e em seu reinado a nação esteve em paz durante 10 anos seguidos. Asa agiu com bondade e justiça diante de Yahvé, de modo que agradou ao Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estrangeiros e os cultos idólatras que normalmente ocorriam nos montes. Também despedaçou as colunas de adoração pagã, chamadas de Azerá, postes ídolos consagrados a Astarote. Determinou ao povo de Judá que buscasse a Yahvé, o Senhor Deus de seus pais, e que obedecesse a Torá, lei e os mandamentos. Da mesma forma, proibiu os cultos pagãos que costumavam ser realizados nos lugares altos e os altares do incenso, e houve grande paz durante seu reinado. Construiu cidades fortes em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto Yahvé o abençoara com descanso. Ordenou, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, grossos portais e ferrolhos, enquanto a região ainda está em paz diante de nós, pois temos procurado obedecer a Yahvé, o Senhor, nosso Deus. Ora, nós o buscamos e ele nos concedeu paz de todos os lados. Então eles construíram e muito prosperaram naquela época. Asa tinha um exército de 300.000 guerreiros de Judá, que manejavam bem o escudo e a lança, e 280.000 homens de Benjamim, que usavam o escudo e atiravam com arco, todos soldados corajosos. Zerá, o etíope, conhecido como Cuxita, decidiu atacar as cidades de Judá com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou até Maressa. Então o rei Asa partiu contra Zerá e ordenaram aos seus exércitos que se preparassem para a batalha no vale de Zefatá, próximo a Maressa. Em seguida, Asa clamou a Yahvé, seu Deus, dizendo: Ó Yahvé, não há ninguém igual a ti que possa socorrer tanto o poderoso como o fraco. Ajuda-nos, ó Yahvé, nosso Deus, pois em ti depositamos toda a nossa confiança, e em teu nome marchamos contra esta violenta multidão. Ó Yahvé, tu és o nosso Deus, não permitas que o ser humano prevaleça contra ti. E Yahvé, o Senhor, derrotou os cuxitas diante dos olhos de Asa e perante todo Judá, e assim se pôs a fugir em desespero toda aquela multidão de etíopes. Asa e as tropas que o acompanhavam perseguiram os desgarrados cuxitas até Gerar. Então a mortandade foi enorme, tombaram todos os etíopes que faziam parte daquele grande exército, porquanto foram perseguidos e destruídos pelo próprio Senhor diante do seu exército. E os homens de Judá levaram dali muitas e valiosas riquezas como despojo de guerra. Depois atacaram e invadiram todas as cidades que ficavam perto de Gerar,
porquanto todos os moradores desses lugares estavam com um terrível medo de Yahvé, e os soldados de Asa simplesmente recolheram todas as riquezas que haviam nessas cidades. Atacaram ainda as tendas dos que cuidavam do gado e levaram um grande número de cabeças de ovelhas e camelos e retornaram a Jerusalém. Segundo Crônicas, capítulo 15, que diz assim: E aconteceu que o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, que foi ao encontro de Asa e lhe declarou: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Eis que Yahvé, o Senhor, está convosco sempre que estás com ele. Portanto, se o buscardes, ele se permitirá encontrar. No entanto, se o abandonardes, de igual modo ele vos deixará. Ora, Israel passou muito tempo sem a presença do verdadeiro Deus, sem ouvir e obedecer ao ensino de um sacerdote, ao menos, e também longe da Torá, lei. Contudo, quando em meio à sua angústia, eles voltaram seus corações para Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, logo foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz ou descanso, nem para os que saíam, nem para os que entravam. Todos os habitantes daquelas terras eram constantemente afligidos e viviam angustiados, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os castigou com todo tipo de aflição. Todavia, sede fortes e confiantes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, portanto, Asa esta exortação e as palavras do profeta, filho de Oded, tomou novo ânimo e se desfez de todos os ídolos e cultos abomináveis que campeavam pelas terras de Judá e de Benjamim, como também por todas as cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e restaurou o altar de Yahvé que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim e convocou também os filhos de Efraim, Manassés e Simeão, que viviam entre eles, porque muitos de Israel haviam decidido passar para o lado do rei Asa, ao concluírem que Yahvé, seu Deus, estava com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do governo do rei Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício a Yahvé, o Senhor, do despojo de guerra que haviam trazido 700 bois e 7.000 ovelhas. Estabeleceram uma solene aliança de buscar a presença de Yahvé, o Senhor Deus de seus pais, de todo o coração e de todo o entendimento. E acordaram também que todo aquele que não dispusesse sua alma a seguir as orientações de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, seria condenado sumariamente à pena de morte, jovem ou idoso, pessoa simples ou importante, homem ou mulher. Juraram a Yahvé, o Senhor, em alta voz, bradando com júbilo de consagração ao som de clarins e trombetas. Todos os filhos de Judá muito se alegraram com esse juramento, porquanto o havia pronunciado de todo o coração. O povo buscou a Deus com a mais sincera disposição de alma, e o Senhor permitiu que as pessoas da terra o encontrassem e lhes abençoou com paz em suas fronteiras. O rei Asa chegou a exonerar sua própria avó Maaca da nobre posição de rainha-mãe, pois ela havia construído um poste ídolo para prestar culto e adoração ao deus Astarote, uma abominável imagem esculpida em madeira. Asa derrubou esse totem pagão e o reduziu a pedaços e queimou-o no vale de Cedron.
Ainda que os muitos altares idólatras não tivessem sido todos derrubados, eliminados das terras de Israel, o coração do rei Asa foi consagrado totalmente a Yahvé, o Senhor, durante toda a sua vida. Ele trouxe para dentro da casa de Yahvé, o templo do Senhor, todo o ouro, a prata e os utensílios sagrados que ele e seu pai haviam dedicado ao Senhor. E assim não se teve notícia de qualquer rebelião ou guerra até o 35º ano do governo do rei Asa. Segundo Crônicas, capítulo 16. No 36º ano do governo do rei Asa, aconteceu que Baazã, rei de Israel, invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá, para assim controlar todo o movimento que passava pela estrada que ia até Jerusalém. Por esse motivo, Asa ajuntou o ouro e a prata do tesouro da casa de Yahvé e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que exercia sua soberania a partir da cidade de Damasco, com uma mensagem nos seguintes termos: celebremos um pacto entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando ouro e prata como gesto de boa vontade. Vai e anula a tua aliança com Baazã, rei de Israel, para que se retire das minhas terras. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali, lutador. Assim que Baazã ouviu essas notícias, desistiu de fortificar Ramá e interrompeu sua obra. Então o rei Asa tomou todo Judá e, convocando todos os homens da cidade, retiraram de Ramá as pedras e a madeira que o rei Baazã estivera usando na construção das muralhas em torno de Ramá. Com esse material, Asa mandou erguer muralhas em volta de Geba e de Mispá. Naquela época, veio Anani à presença de Asa, rei de Judá, e admoestou, dizendo: por que procuraste refúgio e salvação junto ao rei da Síria, e não confiaste em Yahvé, o Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não formavam os etíopes, os cuxitas e os líbios um grande e poderoso exército, com muitíssimos carros de guerra e seus cavaleiros? Contudo, havendo tu confiado em Yahvé, o Senhor, ele os entregou pessoalmente nas tuas mãos. Afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Nisto agiste como um louco, um insensato. Por isso, desde agora, terás que enfrentar muitas batalhas. Entretanto, o rei Asa se indignou contra o vidente e suas profecias e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra a pessoa de Anani por causa do que havia profetizado. Na mesma ocasião, castigou brutalmente algumas pessoas do seu próprio povo. A história de Asa, rei de Judá, do começo ao fim, está narrada no livro da História dos Reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua enfermidade era em extremo grave. Contudo, ainda que estivesse passado muito mal e fosse mortal, seu estado não buscou socorro em Yahvé, o Senhor, mas tão somente nos médicos de sua confiança. Asa descansou com seus pais, morrendo no ano 41 do seu reinado. Ele foi sepultado no túmulo que tinha cavado para si na cidade de Davi. Deitaram-no num leito repleto de especiarias raras e perfumes preparados segundo a arte dos melhores
melhores perfumistas e fizeram uma grande fogueira em sua homenagem. A nossa leitura de amanhã será no livro de 2 Crônicas, capítulos 17, 18 e 19. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço e que Deus te abençoe. My soul from stain, O Lamb of God, on cross exalted high. For us you bore the weight, for us to die. Thy mercy's breath no mortal tongue can tell. Your grace extends where the shadows dwell. In wondrous love, my soul now finds its rest. Your precious blood has made my spirit blessed. Oh, Holy One, my gratitude proclaim. In reverence I magnify your name. For by your wounds our healing was secured. In your embrace eternal life assured. Oh Savior dear, my heart with praise will ring. In joyful hymns your boundless grace I sing. Your sacrifice, the purest gift of love, reveals the glory of our God above. Thy mercy's breath no mortal tongue can tell. Your grace extends where the shadows dwell. In wondrous love, my soul now finds its rest. Your precious blood has made my spirit blessed. O Christ our King, with humble heart I pray. In thanksgiving guide my steps each day. Your mercy vast, your love my soul's delight. In your salvation find eternal life.